Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Tendências, me chamo Alan. Hoje, dia 6 de junho, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Então, o Ibov, desde que fez ali o novo topo, né? Testou, não conseguiu fazer o novo topo. Já começa aqui a desenhar uma movimentação de topo e fundo mais baixo, em tempos gráficos menores. Eu ainda entendo que ele tem suporte na região do 135. Mas o que eu já venho comentando nos últimos dias, só tome cuidado, porque já acende o sinal de alerta, entendo que começa a ficar um pouco mais perigoso. Se ele perdeu 135 mil, abre espaço para testar a região dos 133, tá? Pensando em compras, entendo que ele, no curto prazo, né, e aí eu passo a olhar um gráfico de 2 horas, por exemplo, teria que desenhar algo parecido com isso, né? Faz um repique, teste de fundo e começa a apontar para cima, trabalhando acima de um topinho anterior, tá? Cuidado com compras, cuidado com compras agora pelo fato de que ele ainda, deixa eu só ajustar aqui, pelo gráfico de 120 minutos, o topo mas está exatamente na região, né? Pelo gráfico diário eu marquei um pouco mais para baixo. Deixa eu então marcar pelo gráfico de 120, pegar esse topo aqui. Deixa eu só colocar essa linha mais grossa. Colocar aqui uma linha cinza, pronto, aí. Então ele tá testando a região ali, tá? Só tome cuidado com compras, pode, assim, acredito, é uma região que eu até acho mais interessante a compra, né, pelo risco, mas eu não vejo que é uma compra para fazer um novo topo, tá? Eu vejo mais uma compra de repique, bate cabeça, para depois voltar e testar fundo, tá? Então, muito cuidado ali na região do 137.400, 137.500, que é um ponto que ele ainda pode bater cabeça, né? E voltar para testar o fundo mais uma vez. Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, ficar atento aí na região dos 137.500, quando ele volta para testar. Entendo que ali é um ponto que ele tende a ter um pouco mais de dificuldade. E aí acompanhar o teste do fundo. Se ele voltar para testar o fundo e começa a apontar para cima, aí sim, eu vejo que a gente pode ter um início aí de uma movimentação de topo e fundo ascendente. Quem sabe esse Bov tentando voltar nos 140 mil. Outra observação, fez repique, voltou para testar a região de fundo, perdeu, aí o próximo alvo passa a ser o 133 mil, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando, região de suporte, mas ainda o direcional segue de queda, segue ainda um gráfico que sugere para a gente uma continuação na movimentação de queda aí até perto dessa região dos 135, 135,500, tá ok, pessoal? Então, vamos seguir acompanhando. Gráfico do dólar. Bem, recentemente eu chamei a atenção do dólar, que estava ali em região de suporte, região de outubro do ano passado, né? Ele ficou bastante tempo ali andando de lado, desde 25 ali, desde o dia 30 de abril praticamente. Ele já tinha feito um teste próximo ali da região, perto do dia 3 de abril, e foi perder agora mais recentemente, aí no dia 4, dia 5 de junho, né? Quando ele deu essa esticada para baixo. Bem, se alguém estava comprado nessa região, cuidado, tem que ter estopado, né? Chamei a atenção também que se ele perdesse essa região de fundo, ele buscaria a próxima linha vermelha, então ainda falta mais um espaço ali para o dólar seguir na queda. Ponto importante aí a ser observado é o seguinte: cuidado com vendas aqui, né? Até chamei a atenção que eu tinha um viés, uma leitura de que o dólar poderia sim continuar a movimentação de queda, mas não gostava de vendas nessa região por ser uma região de fundos anteriores e que ele já tinha segurado ali diversas vezes. Entendia que a ideia ali seria segurar mais uma vez e voltar para testar novamente a região de 780, a região de 5.800. Não aconteceu dessa vez ele rompeu em definitivo. Então eu mudo ali a minha leitura dessa região que trabalhava como suporte, apesar do viés ainda ser de queda, né? E passo a ver essa região mais como ponto de resistência, tá? Então, opa, aqui, beleza. Então fica atento aí. Na verdade, eu tinha marcado esta região aqui dos 5,80 ali, né? Como ponto de resistência. Beleza. Então fica atento ali. Qualquer movimento de repique, testando por baixo essa região dos 669, 5,70, né? 5,67, desculpa. 5,67. Então qualquer teste ali na região de 5,67 por baixo, e o preço começa a sentir na região,
vejo como ponto para se pensar na venda. A ideia é... Desculpa, pessoal. Desculpa. Começa a falar, a garganta dá uma travada aqui, aí tem que pausar o vídeo. Mas vamos lá. Voltou para testar 5,67. A ideia é bater cabeça, voltar para testar fundo, e aí a gente acompanha para ver se faz novo fundo ou não, tá? Não fez novo fundo? Voltou para cima de 5,67? Aí a gente começa a ter uma possibilidade, sim, desse dólar voltar lá para casa dos 5,80 novamente. Mas por enquanto, dólar ainda sugerindo movimentação de queda, repique no momento, sugere oportunidade na venda, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de Petrobras, Petri 4. Vamos lá, Petrobras testando fundos anteriores. Eu acho que ainda é cedo, né? Pensar na compra. Tomar cuidado, porque o gráfico semanal de Petrobras a gente chamou a atenção da última vez que a gente apareceu aqui, né? Que não estava legal, ele deu essa pernada de baixa. Ele até tentou ficar para cima aqui dessa região dos 31 e 10, para cima dos 31, né? Eu chamei a atenção pelo gráfico diário, mas ele não conseguiu ali se sustentar. E agora começa a apontar para baixo. Perdendo essa região dos 29,40, entendo que ele forma um pivôzinho de queda e o próximo alvo dele passa a ser a região dos 27,60, tá? Então, Petrobras ainda com possibilidade de continuar a movimentação de queda. Só que é a mesma situação do dólar, tá? Eu não vejo boa venda aqui, né? Vender aqui passa a ser um pouco mais arriscado pelo fato de ser uma região de fundos anteriores. Então, no momento, não vejo muita coisa para ser feita em Petrobras. Se ele começar a formar uma base aqui nessa região, tempos gráficos menores começa a marcar um topinho, um fundo mais alto, pode até ser uma comprinha pelo risco, com stop curto abaixo dos fundos, tá? Mas aí vamos aguardar, né, o decorrer dos próximos dias, tá ok? Vale 3, vamos dar uma olhadinha no gráfico de Vale. Vamos lá, pessoal, Vale está respeitando ali a região de fundos anteriores, fez movimento de repique no curto prazo, uma região que eu considero como um ponto de suporte, gosto mais da compra. Só tem que tomar cuidado que se ele começa a fechar para cima dessa faixa verde, ou principalmente se ele perder esse fundo, deixado aqui por volta do dia 3 de junho, né? Se ele perde a mínima aqui no 51,80 ali mais ou menos, eu entendo que tem que estopar, tá? Porque ele forma um pivôzinho aí também e pode buscar lá a região de fundos até essa faixa aí dos 49,50, tá? Então, importante que Vale respeite aí os 52,30. Eu gosto mais da compra, mas eu aguardaria, e aí eu vou no tempo gráfico menor, 120 minutos. Tá até interessante aí a reação, tá? No final do dia, né? Vamos ver se Vale começa a formar um pivôzinho para cima. Se ele começar a apontar para cima aqui, eu entendo que pode ser início de mais uma puxadinha de alta, né? E aí o nosso próximo alvo aí na movimentação de repique curto prazo é perto aí dos 54,20. Então, quem sabe Vale não dê mais uma puxada para cima. Mas é como eu disse, tá? É importante que ele tenha uma reação parecida com essa. Se ele faz algo parecido com isso aí na segunda-feira, aí já fica feio, principalmente se ele voltar aqui para baixo dessa mínima aí no 51,90, tá? 51,90. Então, vamos seguir acompanhando. Gosto de Vale mais para compra. Não vejo vendas na região, tendo que estar esticado para baixo já. Vamos seguir acompanhando como ele reage, principalmente na segunda-feira, tá? Domingo tem uma reunião importante aí, né, com os membros do governo, do Congresso aí, relacionada a toda a questão ali que envolveu o IOF, né? E parece que domingo aí vai ter um anúncio ali de algumas medidas que o governo pretende tomar. Então, vamos ficar de olho, né? Porque dependendo do que vier ali de Brasília, a gente pode ter um movimento forte aí, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, vamos seguir acompanhando, então um pouco mais de cautela aí no momento, porque a volatilidade, inclusive, na segunda-feira pode ser alta, tá ok? Então, vamos acompanhar. Vamos dar uma olhadinha também no gráfico do S&P 500. Bem, pessoal, o S&P 500, né, chegou aí nos 6 mil pontos, tá? S&P 500 tentando ainda continuar a movimentação de alta. Tá certo que ele tá numa briga que é bem forte aí, né? Tá tendo bastante dificuldade em acelerar para cima aí desse topinho aqui nos 960, 970, tá? Melhor compra no S&P 500 certamente foi aqui no 770. A gente chamou a atenção quando ele rompeu, que se ele voltasse para testar, era uma região mais interessante de compra. O único detalhe é que ele tocou ali, foi feriado no dia seguinte, né? Ele fechou numa sexta-feira desse jeito. Aí na segunda foi feriado e na terça ele já abriu com gap, já próximo, inclusive, ali da região dos 970. E aí tirou um pouco da relação risco-retorno.
o que acabou deixando ali, né, um pouco mais desconfortável a compra aí no meio do caminho. Então não achei, né, um movimento interessante para procurar compra. Tá certo. Se alguém tivesse comprado, por exemplo, na abertura da terça-feira, né, da terça-feira exatamente, já estaria com cerca de 2,5, né? Certo que não é um grande movimento, mas já é um movimento interessante aí, considerando o curto prazo. E tem possibilidade de chegar até 5% aí no curto prazo, se ele for testar o topo, tá? No momento, não vejo nada para ser feito no S&P 500. Entendo que o viés é de alta, entendo que o mercado é para cima. Gosto da compra, mas eu gosto da compra ou se ele bater cabeça aí nessa região de topo, voltar para testar perto dos 770 e formar um pivôzinho na região. A ideia é voltar para testar topo novamente, quem sabe romper quem sabe romper para buscar a máxima histórica. Ou então ele segue a movimentação de alta, volta para testar a região dos 950 e aí ele forma um pivô para tentar mais uma vez e quem sabe até mesmo romper aí esse topo histórico e dar continuidade na movimentação de alta. Enfim, a movimentação é de alta, entendo que é para cima, mais interessante as compras, mas não acho que tem uma boa relação risco-retorno no momento, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Espero que com a garganta aí já um pouco melhor, né? Para a gente conseguir voltar aí com as nossas transmissões ao vivo também, tá ok? Então, um abraço a todos, bom final de semana e segunda-feira a gente está por aí. Peço, por favor, que deixe um like e, se possível, compartilhe também o link da transmissão. Tchau, tchau, pessoal.